Vocês sabem que quando a gente atribui recursos para as tarefas, se você não tiver uma quantidade, né, aquelas unidades máximas que você cadastrou na planilha de recursos, condizente com o consumo do recurso, o que vai aparecer no seu cronograma é isso daqui, que significam superalocações no nosso projeto, em algumas atividades. Nesse nosso caso, a superalocação está acontecendo em função do recurso do tipo marketing, tá? A melhor maneira de resolver superalocações, na minha opinião, é manualmente. É você fazendo ali a análise da superalocação e resolvendo essa superalocação, tá bom? Antes de prosseguir, eu vou desfazer o avanço que eu dei no projeto, porque isso costuma ocasionar em alguns erros na hora de fazer algumas atualizações que eu não quero agora. E aí eu vou mostrar para vocês um método muito bom para você analisar superalocações no seu projeto. Na guia Exibir, gráfico de recursos. Vou selecionar aqui essa tarefa. Eu já estou vendo aqui o recurso marketing. E olhando o gráfico de recursos, eu consigo ver onde está acontecendo a superalocação. Como vocês podem ver, essa superalocação está acontecendo na segunda e na terça-feira, no dia 30 e no dia 1º, em função dessas atividades que acontecem. A gente consegue perceber também que o limite que eu tenho de utilização do recurso marketing é de 200%, que está sendo demonstrado com essa linha aqui demarcando o limite, e a minha superalocação acontece aqui. Quando as pessoas aprendem Microsoft Project nos primeiros momentos, o que as pessoas gostam de querer fazer, né? É vir na guia recurso e nivelar recursos. Olha, usem com muita moderação o nivelamento de recursos, porque se você não utilizar da maneira correta, você não vai conseguir rastrear as modificações que o nivelamento fizer. Para isso, eu quero mostrar para vocês a melhor forma de utilizar a função de nivelamento de recursos dentro do Microsoft Project. Para isso, você vai vir aqui, selecionar aqui essa parte de cima do gráfico de Gantt, e aqui em recurso, eu vou vir em mais modos de exibição, e você selecione a opção Gantt de nivelamento. Eu vou aplicar, e agora eu estou em uma outra tela, tá bom? Nessa minha outra tela, é onde eu vou utilizar para acompanhar o nivelamento que o Project fizer. Se você vier em opções de nivelamento, a gente consegue fazer a checagem das opções que nós temos, tá? Então, olha só, mantenha sempre a opção manual selecionada, tá? Procurar superalocações com base na duração padrão que você tem no seu projeto. Eu quase sempre trabalho com durações em dias, portanto, superalocações diariamente. Se você trabalha com durações recorrentemente em horas, altere para horas, tá bom? Bom, aqui você pode selecionar para nivelar um intervalo de datas ou nivelar o projeto inteiro. A ordem de nivelamento vai ser padrão. Essas opções são as opções padrão que a gente tem no Microsoft Project. Lá no curso a gente tem uma aula onde eu falo sobre cada uma dessas opções, tá bom? Bom, então eu posso cancelar aqui. Deixa eu limpar a nossa tela. Cancelar. Olha só, eu sei que o recurso que está causando essa superalocação é o recurso marketing que está acontecendo nessas atividades aqui, ó, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar apenas essas 3 atividades, vou vir na guia recurso e nivelar seleção. Dessa forma, eu vou fazer um nivelamento apenas nas atividades selecionadas. Quando eu clicar aqui em nivelar seleção, a gente vai perceber algumas coisas acontecendo aqui na área do gráfico de Gantt, tá? Você vai ver algumas marcações. Dessas marcações, nós temos uma barra um pouco bege ou dourada superior, e aqui eu tenho uma barra fina embaixo. O que significa isso, tá bom? Se você for bastante atento, você vai perceber que essa barra dourada superior, ela representa qual era a duração e o início e término da tarefa antes do nivelamento, tá bom?
A gente consegue perceber isso claramente aqui nessa atividade, né? Essa atividade ela foi deslocada para resolver a superalocação, tá bom? E aqui embaixo, essa barra inferior fina, ela representa o atraso que o nivelamento causou na atividade. E por que eu mudei o modo de visualização para Gantt de nivelamento, né? Que você pode visualizar aqui, ó, Gantt de nivelamento. Porque eu consigo visualizar aqui o atraso de nivelamento. Essa atividade sofreu um atraso de 3 dias depois do nivelamento. E eu ainda tenho todos esses elementos aqui visuais no gráfico de Gantt para monitorar o nivelamento que eu exerci no meu cronograma. Tudo bem? Eu quero falar sobre mais uma coisa em relação aos recursos, que é em relação ao nivelamento em função da prioridade dos recursos. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, por que será que o Project escolheu essa atividade para deslocar ela para resolver a superalocação? Por que ele não escolheu a segunda? Por padrão, ele vai respeitar a ordem sequencial e também as folgas que as atividades tiverem. Mas digamos que eu quero determinar que uma tarefa tem prioridade sobre outra tarefa na hora do nivelamento, tá? Quando eu digo que uma tarefa tem prioridade sobre outra tarefa, significa que aquela tarefa precisa acontecer naquele intervalo de datas e outras tarefas com uma prioridade inferior podem ser deslocadas no nivelamento, tá bom? Como que a gente faz isso? Antes de fazer isso, eu vou desfazer o meu nivelamento. E aí, eu vou inserir uma coluna aqui. Vou inserir a coluna que se chama prioridade. Tá? Todas as tarefas, por padrão, têm prioridade 500. Quanto maior o número, maior a prioridade da tarefa. Se eu informar, por exemplo, que essa atividade, né, que é identificar as oportunidades online, 501, tem uma prioridade 501, significa que ela tem uma prioridade maior do que essas outras duas. Se eu aplicar um nivelamento, o que acontece? O Project vai tentar resolver a superalocação deslocando essas duas atividades, porque essa tem maior prioridade, tá bom? Vamos fazer o teste? Eu vou selecionar essas 3 atividades, vou vir aqui em nivelar seleção. E agora, você já consegue visualizar que, anteriormente, essa tarefa foi deslocada, né? Essa tarefa foi deslocada. Mas agora não. Olha só quem foi deslocado. Foi a segunda tarefa. Você vai perceber, inclusive, que a gente tem aqui, ó, um atraso de nivelamento nela, por conta da prioridade que eu estabeleci. Nem todo mundo utiliza, né, as definições de prioridade das atividades na hora de elaborar os seus cronogramas, e isso pode ser importante para vocês em uma situação ou outra. Então, é bom ter conhecimento e é bom você utilizar prioridades quando necessário dentro do seu cronograma. Tudo bem?